Olá, meu nome é Suelen e iremos iniciar agora a hora da prova. Antes de mais nada, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos. Movimento retilíneo uniforme, MRU. O MRU, no MRU, o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Qualquer móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, ele vai estar em um movimento retilíneo uniforme, MRU. Uniforme vai se referir à velocidade escalar constante, em qualquer instante ou intervalo de tempo, ou seja, a velocidade do móvel, ele vai ser sempre v. E v vai determinar um valor, uma constante. Observe que no movimento sempre uma distância igual, intervalo de tempo igual, vai se referir ao movimento retilíneo uniforme. A função horária do espaço é uma função matemática, é uma equação matemática que é do primeiro grau, pessoal. E ela é horária porque depende do tempo e vai sempre indicar o espaço, função horária do espaço. Nós sabemos que a função de primeiro grau é uma reta e que, no nosso caso, a nossa equação, nossa equação de primeiro grau vai se referir a S é igual a S0 mais V vezes T, tá? É a nossa função do horário do espaço. O ponto, graficamente falando, em que essa curva aqui, essa reta, toca esse eixo, esse ponto aqui, é chamado de coeficiente B. Claro, temos que lembrar que a função, a equação de primeiro grau, ela vai ser y é igual a b mais ax, em que aqui fica o y, aqui fica o x. No nosso caso, nosso y é o s e nosso x é o t. Então, B vai ser justamente o nosso espaço inicial aqui, ó. E o espaço inicial vai ser sempre o ponto em que a curva toca o eixo do espaço. Então, esse ponto aqui é chamado de espaço inicial. Tudo bem? E V, velocidade, é nossa velocidade média. Se nós calculamos esse intervalo aqui, nós achamos nossa inclinação da curva, que é a nossa velocidade média. E essa inclinação ela vai ser calculada sabendo esse intervalo de tempo e sabendo esse intervalo aqui de espaço. Tá bom? Vamos dar números a nosso exemplo. Vamos supor que nosso espaço inicial seja 2 metros. Tá bom? E que ele vai percorrer uma distância de 10 metros. E aqui é 0 segundos até 4 segundos. Lembrando que esse eixo aqui vai ser segundo. Tá bom? Então, a variação de espaço, ou seja, o tanto que esse intervalo equivale, pessoal, é de 0 a 4. Lembre que variação é sempre calcular a ação de calcular final menos inicial. Nosso ponto final aqui é o 4 e nosso ponto inicial aqui é o 0. Observe aqui, ó, 0. Tá bom? Então, ΔT vai equivaler a 4 segundos. ΔS, de igual modo, vai ser final, ponto final, 10 metros. Menos o ponto inicial. Nosso ponto inicial aqui, 2 metros, desculpa.
que vai equivaler a 8 metros. Tá bom? Então, para calcular agora, a velocidade vai ser velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média vai ser ΔS equivale a 8 metros dividido por 4 segundos. Então, nossa velocidade média vai ser 2 metros por segundo. Tá bom? E aí, a nossa função horária desse nosso exemplo vai ter essa cara. Espaço em qualquer tempo vai ser igual a espaço inicial, 2 metros, mais velocidade média, 2 metros por segundo, vezes t em qualquer tempo. Tá bom? Essa vai ser nossa equação, função horária do espaço. Essa é a genérica, para qualquer momento. Essa aqui é a do exemplo. Gráfico da velocidade. Ó, velocidade no eixo Y, tempo no eixo X. Então, à medida que o tempo cresce, a velocidade ela vai ter um comportamento que, como estamos no MRU, o comportamento dela é constante. Seu valor não muda. Só que esse gráfico ele nos dá um valor interessante. Como a sua trajetória é constante, nós podemos calcular a área sobre essa curva, essa reta. 2 pontos, nós temos que, nesse primeiro ponto aqui, a velocidade é constante. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo que nós estávamos trabalhando com 2 metros por segundo. Então, 2 metros por segundo. Lembre que é 2 metros por segundo até acabar o movimento. Então, em um tempo inicial de 0. 0 não. Em um tempo inicial de 8 segundos. Até um tempo de 16 segundos. Tá bom? Então, se calcularmos essa área aqui, nós vamos obter um determinado valor interessante. Vamos ver. Como é que calcula a área? Base, o valor da base, vezes a altura de um quadrado, né? Área de um quadrado, base vezes a altura. A nossa base, pessoal, é um intervalo de tempo, né? A área vai ser base vezes a altura, né? A área vai ser base vezes a altura. No entanto, a nossa base é justamente o intervalo de tempo vezes a nossa altura. E a nossa altura vai equivaler justamente ao valor da velocidade, vezes v. Quando nós multiplicarmos ΔT vezes v, nós sempre vamos achar uma coisa interessante, que é a variação de espaço. Isso porque nós sabemos que velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT, né? Se eu passo ΔT multiplicando, vai ficar ΔT vezes V, ΔT vezes V, igual a ΔS. O que, pela nossa formulazinha aqui, de área, é justamente a área sobre a curva. Então, se eu calcular a área sobre uma curva, uma reta constante, em que o gráfico é a velocidade versus o tempo do MRU, eu acho justamente o espaço percorrido pelo móvel. Então, a área vai ser o espaço percorrido pelo móvel, que nesse caso vai equivaler a base vai ser 16 menos 8, que dá 8 segundos, vezes velocidade equivale a 2. Então,
ΔS, ou o espaço do móvel vai ser achado lá no 16 metros. Então vamos para um resuminho final. Observação. No MRU, a aceleração é nula, ou seja, seu valor é igual a zero. Porque esse movimento aqui não é acelerado, pelo contrário, ele é uniforme. Bem, sabemos que tem duas equações nesse movimento. A primeira é a função horária do espaço, S é igual a S0 mais VT. E a segunda é a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Quando a velocidade é positiva, nós sabemos que a função horária do espaço vai ser um gráfico crescente. Quando a velocidade ela é negativa, a função horária do espaço vai ser um gráfico decrescente. Desculpa. E a velocidade média ela é um gráfico constante, só que quando a velocidade é positiva, a sua reta constante ela fica acima do eixo t. E quando ela é negativa, a velocidade vai indicar uma reta constante abaixo do eixo t. E é isso, nós ficamos por aqui. E obrigada e beba água.